Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma notícia urgente. Um motorista de ônibus é feito refém neste momento na zona leste de São Paulo. Você vê aí imagens do helicóptero da Record que sobrevoa uma das principais avenidas da zona leste, próximo à estação de metrô Corinthians Itaquera. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar fazem a negociação para tentar libertar o motorista, que é mantido refém desde as 5h30 da tarde e é ameaçado com uma faca. Segundo a Polícia Militar, o agressor seria um ex-funcionário da SP Trans, empresa que administra o serviço de transporte urbano na capital. O trânsito está bloqueado no sentido centro pela ação que está em andamento. Mais informações ainda nesta edição. Um homem foi preso depois de atropelar e matar um idoso que estava sentado na porta de casa em Santo André, na Grande São Paulo. O motorista estava num carro de luxo e, de acordo com o boletim de ocorrência, ele admitiu ter bebido e usado cocaína. Vídeos gravados por testemunhas após o acidente mostram o motorista Eloy Henrique Guides, de 30 anos, cambaleando ao lado do carro. O cara não tá se aguentando em pé, meu. Os bombeiros tiveram de conter o motorista. Você vai sentar esse carro na boa? Você vai parar de quebrar o carro? Você vai parar? O carro é meu! É seu, mas você não vai quebrar. Agora ele tá sob perícia. Mesmo preso em flagrante, Eloy resistiu. No veículo, a perícia encontrou uma garrafa de uísque aberta. Ele se recusou a fazer o bafômetro, porém foi conduzido por nós até o IML, onde passou pelo exame clínico da médica legista, que constatou o estado de embriaguez do mesmo. O que nós pesquisamos, ele tem uma passagem por estelionato. Segundo o boletim de ocorrência, Eloy também consumiu álcool e cocaína antes de dirigir. O mecânico estava neste carro quando perdeu o controle e atropelou o aposentado Luiz Antônio Previatello, de 74 anos, que estava sentado perto desta árvore, em frente à casa onde morava, em Santo André. Uma câmera de segurança flagrou o carro passando e o barulho da batida. Seu Luiz tinha ido até o portão com a neta, que saiu para a faculdade. Ele fazia questão de estar aqui na frente, dar bom dia, boa tarde, todo mundo conhecia. E agora eu só quero justiça. De acordo com a polícia, o carro não pertence ao motorista. Ele seria um mecânico contratado para fazer um reparo no veículo. Ainda no local do acidente, os donos do carro apareceram para acompanhar o trabalho da polícia. Os donos do carro se apresentaram e disseram que o veículo, sem seguro, foi deixado na oficina onde Eloy trabalha um dia antes do acidente. O mecânico que fazia o serviço para a gente. Agora, que ele pegar o carro não é um controle meu. O carro está lá, a gente trabalha na base da confiança. A defesa de Eloy nega que ele tenha resistido à prisão e afirma que o mecânico levava o carro para um conserto. Deputados protocolam pedido para criar a CPI do INSS. Justiça bloqueia mais de R$1,5 bilhão de grupo suspeito de comandar pirâmide com criptomoedas. Polícia investiga o assassinato de professora que saiu de casa para buscar os filhos. Brasil tem menor índice de desemprego para um trimestre encerrado em março. Estados Unidos registram queda no PIB e Donald Trump diz que a economia americana vai prosperar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A polícia tenta descobrir o que aconteceu com uma professora encontrada morta em um terreno baldio em São Paulo. Ela havia saído de casa para buscar os filhos. Em cerimônias restritas, o velório e o enterro da professora foram realizados em Santo André, na Grande São Paulo. Fernanda Bonin tinha 42 anos e 2 filhos. Ela dava aulas de matemática numa escola particular da capital. Fernanda foi vista pela última vez no domingo, pouco antes das 7 da noite. De acordo com as investigações, ela saiu do prédio onde morava de carro para encontrar com a companheira, que tinha acabado de pedir ajuda por estar com o veículo quebrado a poucos quilômetros daqui. As duas não moravam juntas há cerca de 1 ano. Este circuito de segurança mostra a professora no elevador do condomínio, aparentemente trocando mensagens. Depois, ela sai pela garagem
e vai ao encontro da companheira que estava com as crianças no veículo com problema mecânico. Fernanda não chegou ao local combinado. O corpo da professora foi encontrado na manhã de segunda-feira nesta mata, perto do autódromo de Interlagos, a 25 quilômetros de distância de onde morava. Segundo a polícia, indícios apontam que a vítima foi morta por estrangulamento. O carro dela não foi encontrado e os investigadores trabalham com as hipóteses de latrocínio e homicídio. A Justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais de suspeitos de integrar um esquema internacional de pirâmide financeira. Isso representou a movimentação do grupo em pouco mais de um ano, Cris. As investigações no Brasil e nos Estados Unidos indicam que mais de 100 mil investidores podem ter sido prejudicados em todo o mundo. Carros de luxo de diferentes modelos estacionados na garagem. Para os investigadores, a vida de alto padrão era financiada por um tipo de pirâmide financeira com alcance internacional, usando criptoativos, uma espécie de moeda virtual. Nesta modalidade, os criminosos atraem investidores, prometendo altos rendimentos. Mas o negócio se mantém apenas com a entrada de novas vítimas. Na falta delas, o esquema entra em colapso. A investigação da Polícia Federal contou com o apoio do FBI e de outras agências dos Estados Unidos e estima que mais de 100 mil investidores tenham sido prejudicados em todo o mundo. No Brasil, a Justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais dos suspeitos. O valor representa o que apenas uma empresa teria arrecadado em pouco mais de um ano. Dono da empresa, Dover Torres Braga, era conhecido por prometer rendimentos acima dos praticados pelo mercado. Apontado como o principal articulador do esquema, ele foi preso em fevereiro pela Interpol na Suíça e extraditado para os Estados Unidos. A defesa dele não foi localizada. Na operação de hoje, os agentes fizeram buscas em 11 endereços. Agora, a polícia tenta identificar outros envolvidos no esquema. A única forma de se prevenir é fazendo a fiscalização e fazendo pesquisa. É verificar os certificados de boas tratativas, tanto nacionais como internacionais, que isso dá maior credibilidade às transações financeiras. Em Brasília, a oposição protocolou um pedido de abertura da CPI do INSS na Câmara dos Deputados. Assunto para Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Mais um problema na mão do presidente Hugo Motta e tem aí uma fila de 13 pedidos de CPI, não é mesmo? É verdade, essa ação já era esperada, né, Cris? Dada a seriedade do caso. Boa noite para você, para o Sérgio e para todos que acompanham o Jornal da Record. A oposição tenta pressionar o governo depois da revelação de uma fraude que desviou mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. O pedido para criar a CPI foi assinado por 185 deputados de 14 partidos. O documento protocolado na Câmara dos Deputados é liderado por parlamentares do PL. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Para sair do papel, a CPI depende de uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta. Hoje ele tem para analisar 13 pedidos de instalação de CPIs, mas só 5 delas podem funcionar ao mesmo tempo. Uma definição não deve ser rápida. Eu, sinceramente, não acho que uma CPI presidida por uma liderança do PL, nesse momento, vai ajudar alguma coisa na investigação. De acordo com a Polícia Federal, foram desviados mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas que não autorizaram descontos feitos por associações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda é preciso definir como o dinheiro descontado ilegalmente vai ser devolvido. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, nós vamos encontrar o caminho de reparação. O procurador federal Gilberto Valle Júnior será o novo presidente do INSS.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI hoje à tarde. Ele está internado em um hospital particular aqui em Brasília, onde passou por cirurgia para desobstrução do intestino. Bolsonaro está clinicamente estável, sem dores ou febre e com a pressão arterial controlada. O ex-presidente vai começar uma dieta líquida. Ele também faz fisioterapia e recebe cuidados de prevenção contra a trombose. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a analisar hoje o requerimento do Partido Liberal para suspender a ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. O relator do caso, o deputado Alfredo Gaspar, recomendou o cancelamento da ação penal. A votação ficou para a semana que vem, depois de um pedido de vista coletivo. Ramagem é réu por participação no suposto plano que levou aos atos de 8 de janeiro de 2023. Eu fico por aqui, mas tem outras notícias de Brasília para você que acessa o r7.com. Agora é com vocês em São Paulo, Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. Veja ainda hoje, Grupo de Ações Táticas Especiais da PM negocia a libertação de motorista feito refém dentro de um ônibus em São Paulo. E veja também, IBGE divulga números sobre o mercado de trabalho no país. Taxa de desemprego cresce, mas é a menor já registrada em um primeiro trimestre. Voltamos com a informação de que terminou agora há pouco o sequestro do motorista que era mantido refém no ônibus em São Paulo. Depois de 2 horas e meia, o motorista foi libertado. Ele era ameaçado com uma faca por um ex-funcionário da SP Trans, a empresa que gerencia o transporte público na capital paulista. O ônibus ficou parado, atravessado na rua, perto da estação de metrô Corinthians Itaquera, e a negociação foi feita pelo Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. O homem foi libertado, motorista sem ferimentos. Ação assustadora, né, Sérgio? Um homem foi preso em Goiás com um acervo de documentos falsos. Diplomas de medicina, passaportes diplomáticos, certificados da CIA, a Agência de Inteligência Americana, e até fardas da ONU. De acordo com a polícia, o homem ainda oferecia milhares de cursos. A suposta escola fica nesta casa simples, em Caldas Novas, cidade com menos de 100 mil habitantes, a 180 quilômetros de Goiânia. Os cursos oferecidos impressionam, mais de 2.500, supostamente reconhecidos no Brasil e nos Estados Unidos, de várias áreas do conhecimento, de medicina neurocientífica à perícia judicial. Com uma estrutura predial residencial, que não tinha uma estrutura de escola, enfim, estabelecimento. O site também com diversas informações, como se fossem parcerias com uma série de instituições nacionais e estrangeiras e diversas informações inverídicas. A polícia encontrou passaportes diplomáticos, carteiras profissionais, crachás, insígnias de missões de paz, fardas das Nações Unidas e dezenas de diplomas de universidades brasileiras e americanas, alguns até emitidos pela CIA, a agência americana que realiza operações secretas. Tudo em nome de Roberto Cohen, de 56 anos, o suposto dono da escola. Para a polícia, o homem disse ser israelense e garantiu que todos os documentos são verdadeiros. Afirmou ser médico, fisioterapeuta, tenente-coronel do Exército e até responsável por uma missão de paz na ONU. O que não convenceu a polícia, que acredita que até o nome dele seja falso. Isso porque nas redes sociais o homem diz se chamar Zygmunt Ziegler Cohen. Ele foi preso em flagrante. O suspeito foi solto na audiência de custódia e deve ser indiciado por falsificação de documentos públicos e privados e uso indevido de marcas e símbolos públicos, com até 17 anos de cadeia. A polícia acredita que tudo isso foi inventado apenas para vender cursos e tenta identificar as vítimas. Em nota, a defesa do suspeito informou que só vai se manifestar durante o processo. Graduação em medicina, ele tem 2 diplomas no Brasil, em 2 universidades, o que é inviável, ninguém cursa medicina 2 vezes. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está preso em Maceió.
A defesa alega que ele sofre de Parkinson, transtorno bipolar e apneia do sono. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, exigiu a apresentação de exames médicos que comprovem a condição de saúde do ex-presidente. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por receber 20 milhões de reais de propina em contratos da BR Distribuidora. São Paulo e Porto Alegre registraram o frio mais intenso do ano nas últimas 24 horas. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O que todo mundo quer saber, como é que vai ficar o tempo no feriado e o que é que a gente pode esperar para maio? Vamos lá, Cris. Seguimos praticamente sem chuva e com temperaturas baixas no centro-sul do Brasil. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você de casa. Maio tem mais características de inverno do que de outono. A previsão é de uma estação ainda mais seca entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul e em vários estados do norte e do nordeste. No Rio Grande do Sul e no norte de Mato Grosso, a chuva fica acima da média. Frentes frias podem avançar ao longo do mês, mas sem força para derrubar as temperaturas. Ainda assim, há chance de geada nas serras gaúcha e catarinense. Em São Paulo, o dia amanhece com apenas 13 graus e à tarde faz até 25. No Rio e em Campo Grande, máxima de até 27 e nada de chuva. Hoje, a chuva se concentrou sobre as regiões Norte e Nordeste. Neste momento, as instabilidades ocorrem no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Amanhã, a frente fria avança e forma nuvens carregadas sobre a Bahia. Salvador fica em situação de perigo, com risco de deslizamentos e enchentes. No giro de temperaturas, faz até 24 graus em Porto Alegre, 26 em Belo Horizonte, 32 em Cuiabá, 30 em Salvador e até 29 em Manaus. Tempo delivery. O Erlande é de Alvarenga, Minas Gerais. Oi, Erlande. O amanhecer vai ficar cada vez mais gelado para você, com mínima de 16 graus no sábado. Não tem previsão de chuva nos próximos dias. E à tarde, a temperatura não vai passar dos 25. A Rejane é de Torres, Rio Grande do Sul. Olá, Rejane. Feriado e fim de semana com aquele sol de enfeite para você. À tarde, as temperaturas mal sobem e ficam entre 21 e 22 graus. Poste o nome de uma cidade nas redes sociais com a hashtag você no JR e participe do Tempo Delivery. Cris, Sérgio. Obrigado, Lid. Ainda hoje, o exército de Israel faz ataque aéreo contra grupo rebelde na Síria. E você vai ver também, presidente dos Estados Unidos justifica a queda do produto interno bruto do país. Donald Trump alega que queda no PIB é resultado de ações do governo anterior e pede paciência aos americanos. Uma pesquisa exclusiva feita para o Jornal da Record mostra que a maioria dos brasileiros considera a internet um ambiente inseguro. Raquel e Osvaldo são pais da Filipa, de 11 anos, e da Antonella, de 15. As adolescentes têm acesso às redes sociais, mas com monitoramento. Nós temos as senhas dos celulares, a gente simplesmente pega de tempos em tempos, dá uma olhada, vemos, a gente tem que saber o que eles estão conversando, com quem eles estão conversando. Mais da metade dos brasileiros considera as redes sociais um ambiente inseguro para os adolescentes. É o que revela uma pesquisa feita com 2.000 pessoas em mais de 130 municípios do país. Entre os mais jovens, a percepção de risco é ainda maior. Quase 1/3 acredita que as redes são muito inseguras. 82% da população brasileira já ouviu, leu ou viu alguma questão, alguma ação relacionada a bullying nas redes sociais. Os jovens de 16 a 24 anos são os que mais citam terem passado por uma situação de bullying. O chamado cyberbullying, com o objetivo de prejudicar ou humilhar uma pessoa nas redes, é crime, com pena de até 4 anos de prisão. Sempre que os pais notem
que alguma coisa está de errado, que eles possam, né, acessar as redes, monitorar as redes dos próprios filhos e também auxiliá-los. A regulamentação das redes sociais tem sido tema de discussão no Congresso Nacional. A ideia é criar um ambiente virtual mais seguro e com regras que devem ser seguidas pelas plataformas. Atualmente, as decisões legais são tomadas com base no Marco Civil da Internet de 2014. Mais importante é que esse debate seja aberto para toda a sociedade, que possam se manifestar e trazer os seus pontos de vista. No Paraná, um idoso está internado depois de ser atropelado por um adolescente que dirigia um carro de luxo. O rapaz avançou o sinal vermelho. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade ao atingir o ciclista e 2 carros. O idoso distribuía marmitas para pessoas em situação de rua. A vítima, de 65 anos, teve ferimentos na cabeça, mas está fora de perigo. O motorista tem 16 anos e pegou o carro escondido do pai. Cena de cinema, o policial pulou em uma lancha desgovernada na Flórida, Estados Unidos. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. A polícia recebeu um chamado sobre uma lancha não tripulada que cruzava o mar a mais de 60 km por hora. Um policial conseguiu saltar para a embarcação e assumir o controle. O piloto da lancha caiu no mar e foi resgatado com ferimentos leves. O desemprego no país atingiu a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, segundo o IBGE. Ao todo, 7 milhões e 700 mil pessoas estão sem trabalho. Uma senha na mão e um objetivo. Precisando justamente de um emprego para conseguir me reerguer e começar a montar minha carreira profissional. A Miriam também esperava a vez de se candidatar a uma vaga. Voltar, né, trabalhar, porque trabalhando a gente consegue tudo, né? O mutirão do emprego, organizado pela Prefeitura de São Paulo, oferecia hoje 5 mil vagas. Para alguns setores, tem sido difícil encontrar profissionais. Açougueiro, confeiteiro, padeiro, a gente tem um ramo de teleserviços, tanto receptivo quanto ativo, que também tem muita vaga. Entre janeiro e julho desse ano, o país tinha 7 milhões e 700 mil pessoas à procura de trabalho, segundo o IBGE. A taxa de desemprego cresceu de 6,2% nos últimos 3 meses do ano passado para 7%. Mesmo assim, para um primeiro trimestre, foi o menor índice já registrado na pesquisa. O rendimento médio dos brasileiros chegou a R$ 3.410, um novo recorde na pesquisa. Mas daqui para frente, segundo este economista, a tendência é de mais desemprego. Nós temos uma inflação que é alta e tende a crescer. Para controlar esta inflação, você necessariamente terá de manter ou aumentar a taxa de juros. Significa o quê? Desaquecimento da economia. O que implica isso? Evidentemente, uma redução da absorção de mão de obra. Com a economia ainda aquecida, o Everton, que é motorista de aplicativo, quer aproveitar a chance para ter um emprego com carteira assinada. Todo trabalhador quer um registro formal, né? Quer ter o seu 13º, quer ter seu seguro. Isso que eu vim buscar hoje aqui. Um estudo divulgado hoje pelo Ministério da Saúde mostra a desigualdade na distribuição dos médicos no Brasil. Mas o levantamento revela também que hoje o Brasil tem mais médicas do que médicos. A Ritiele está no último ano da faculdade de medicina e está ansiosa para começar a trabalhar. Para você ser um bom médico, você tem que estar sempre buscando ajudar o próximo. Dados da Demografia Médica no Brasil 2025, feita pela Faculdade de Medicina da USP e pelo Ministério da Saúde, mostram que até o final do ano, o Brasil terá 653 mil médicos, média de 3,08 profissionais a cada 1.000 habitantes. O índice recomendado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é de 3,7. A região sudeste concentra o maior número de médicos, com média 3,77 a cada 1.000 pessoas. Em seguida, estão o centro-oeste, com 3,44 e o sul, com 3,31. Já as regiões nordeste, com 2,21 e norte, com 1,7, estão abaixo da média nacional. O Distrito Federal tem o melhor índice, 6,28, e o Maranhão, o pior, 1,27.
Em 15 anos, o número de médicos no Brasil subiu de 304 mil para 653 mil. O levantamento também aponta uma mudança no perfil da categoria. Pela primeira vez, as mulheres são maioria, com quase 51% dos profissionais em atividade. Para o Ministério da Saúde, o maior desafio é aumentar o número de profissionais nas regiões com menor oferta. O Brasil tem hoje o maior programa do mundo de provimento médico para áreas vulneráveis, que é o Programa Mais Médicos. Vamos chegar a 28 mil médicos ou mais médicos nesse programa. Mas, como eu disse, o passo mais importante, pelo menos do que vem dos estudos, é você levar para essas regiões programas de residência médica. O que faz a diferença da fixação do médico naquela região é onde ele faz a residência médica dele. 17 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e armas na Bahia, em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Entre os detidos estão 2 policiais militares. A Justiça determinou o bloqueio de 84 milhões de reais em bens. No Maranhão, o Instituto de Criminalística confirmou que o ovo de Páscoa consumido por mãe e 2 filhos estava contaminado com chumbinho. Evelyn Silva, de 13 anos, e o irmão Luiz Fernando, de 7 anos, morreram. A mãe das crianças se recupera. A suspeita pelo envenenamento foi indiciada por homicídio e segue presa. Minas Gerais ampliou de 23 para 60 o número de doenças que podem ser detectadas pelo chamado teste do pezinho. O exame é realizado com uma pequena amostra de sangue retirada do calcanhar dos recém-nascidos. Vamos ao noticiário internacional? O exército de Israel realizou hoje um ataque aéreo contra um grupo rebelde na Síria. As forças de defesa afirmaram que foi uma ação de advertência para impedir que um grupo extremista atacasse uma comunidade da minoria étnica drusa. O bombardeio teria atingido os arredores da capital, Damasco. Em Israel foi celebrado o Dia da Memória, uma homenagem aos soldados e civis mortos em ataques terroristas. Na Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv, foram exibidas fotos dos reféns que permanecem em poder dos terroristas do Hamas. Mais de 25 mil militares morreram em combates desde a fundação de Israel em 1948. 850 somente depois da invasão do Hamas, em 2023. Alguns eventos foram cancelados em Jerusalém por causa de um incêndio florestal. Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram agora há pouco o acordo comercial que permite aos americanos explorar minerais raros em território ucraniano. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. No acordo, foi criado um fundo de investimentos destinado à reconstrução da Ucrânia. Em contrapartida, os americanos poderão receber parte dos recursos arrecadados com exploração de minerais. A Ucrânia possui reservas disputadas de lítio, níquel, cobalto e titânio. A Ucrânia também propôs hoje um cessar-fogo com a Rússia por até 90 dias, mas o governo russo não comentou. No mesmo dia, as tropas de Vladimir Putin fizeram um ataque com drones que deixou 47 feridos na cidade de Kharkiv, que tem mais de 1 milhão de habitantes. A economia dos Estados Unidos registrou uma queda de 0,3% no primeiro trimestre desse ano. O presidente Donald Trump responsabilizou a gestão anterior de Joe Biden e pediu para que a população seja paciente. Donald Trump reuniu o gabinete de governo na Casa Branca depois da divulgação dos dados da economia. O PIB dos Estados Unidos caiu 0,3% no primeiro trimestre deste ano, em relação aos 3 meses anteriores. Segundo o relatório do Escritório de Análise Econômica do país, a retração foi motivada pelo aumento da importação de produtos e pela queda nos gastos do governo. O órgão governamental apontou que, no primeiro trimestre,
As importações cresceram 41,3%. Especialistas acreditam que as empresas tenham aumentado o estoque para fugir do tarifaço. De acordo com o escritório, a alta das importações faz com que a produção interna diminua, o que impacta no PIB. Para o presidente, a retração da economia não tem relação com as tarifas. Trump atribuiu o resultado ao antecessor, Joe Biden, e justificou que o novo governo assumiu o comando do país com números ruins na economia. O presidente afirmou ainda que empresas estrangeiras já estão de mudança para fabricar nos Estados Unidos e pediu que os americanos sejam pacientes, porque o país vai prosperar. Trump também disse que espera chegar a um acordo com a China, com quem tem travado uma guerra comercial. Não queremos produtos deles, a menos que sejam justos conosco. O governo da Espanha pediu acesso aos sistemas de todas as empresas de energia elétrica do país. O objetivo é investigar as causas daquele apagão que atingiu parte da Europa. As autoridades ainda calculam os prejuízos. O apagão na segunda-feira paralisou o transporte e a comunicação em Portugal e na Espanha. O governo espanhol fala em mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em prejuízos. Já economistas de Portugal estimam o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. A imprensa espanhola divulgou que uma falha na geração de energia solar teria provocado o apagão. Mas hoje a operadora da rede elétrica descartou essa hipótese. O governo do país pediu que o serviço de inteligência tenha acesso ao sistema de todas as operadoras de energia para apurar as causas do apagão. Apesar da volta à normalidade, muitos portugueses criticaram a falta de informação durante as mais de 10 horas de apagão. Eu só recebi uma mensagem no celular 1 hora antes da volta da energia elétrica. E o texto dizia que a eletricidade estava sendo retomada de forma gradual e que tudo seria normalizado nas horas seguintes. A população reclamou que o alerta chegou muito atrasado. Radia Labib, comissária europeia para a gestão de crises, afirmou que o apagão mostrou a necessidade da população preparar kits de sobrevivência para 72 horas. Em tempos de crise, cartões bancários podem ser apenas um pedaço de plástico. Você precisa ter algum dinheiro, mas também ter uma lanterna, água e comida, afirmou. Some water, some foods and so on. E voltamos a falar sobre a prisão do homem que manteve um motorista de ônibus refém por quase 3 horas na zona leste de São Paulo. Apenas o motorista e o sequestrador estavam no ônibus. Policiais com coletes à prova de balas fizeram um trabalho de negociação para libertar o motorista. A avenida foi interditada com muitos policiais, incluindo o Grupo de Ações Táticas Especiais. O motorista foi mantido refém desde as 5h30 da tarde. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito é ex-funcionário da empresa de ônibus. Ele teria sido demitido e enfrenta problemas financeiros. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos. Um dado preocupante, um estudo mundial divulgado hoje mostra que os jovens estão mais infelizes. Muitos deles têm problemas de ansiedade e depressão. Um dos motivos apontados é a grande quantidade de horas que passam em frente às telas. Como anda a sua saúde mental? Família, trabalho, relacionamentos te fazem perder o sono? Pensando no trabalho, pensando na vida, sempre preocupada com o futuro. E a gente tem que levar um dia de cada vez, né? Não tem muito o que fazer. O mercado de trabalho não tá fácil, então isso acaba gerando uma ansiedade, como vamos pagar o aluguel no mês que vem, com questão de, enfim, criar família, relacionamento. Atualmente, as pessoas não estão mais tão felizes como costumavam ser, principalmente os jovens. É o que diz um estudo global divulgado hoje. A visão de juventude como uma fase leve de poucas obrigações mudou. Nela foram registradas altas taxas de ansiedade e depressão, inclusive aqui no Brasil. A pesquisa da Universidade de Harvard entrevistou 200 mil pessoas em 22 países ao longo de 2023. Em média, os voluntários na faixa etária dos 18 aos 29 anos apresentavam graves dificuldades com as saúdes física e mental.
Um dos motivos, segundo os especialistas, é a quantidade excessiva de horas em frente às telas. É um mundo que está crescendo, mas essa solução acaba isolando as pessoas do debate, do contraditório e tornando a solidão. Contraditoriamente ao que a rede social traz. Você tem 1 milhão de amigos, mas você talvez não conte com alguém na hora que você mais precisar do seu lado. Em algumas regiões, a felicidade pode aumentar ao longo dos anos. E aí o que traz isolamento durante a juventude talvez seja o segredo para encontrar mais leveza na idade madura. Um dos aspectos mais cruéis da chamada rede social é a falsa impressão de felicidade e de mundo perfeito. Todo mundo é bonito demais, todo mundo tem mais amigos que você, é mais feliz que você. E isso cria um patamar muito alto de autoexigência, não é, Sérgio? Não, e o Ministério da Saúde podia adotar o seguinte alerta: consumir muita informação através das telas não faz bem à saúde. Sem sombra de dúvida, sem contar esse massacre estético que acontece. E o Santos apresentou o novo treinador Kleber Xavier. Assumiu o cargo e já estreia amanhã. Uma contratação que gerou opiniões diferentes. Se ele vier para somar, se ele vier para fazer parte do clube e ajudar a gente, vai ser uma boa contratação. A gente que é torcedor, a gente mantém um apoio, mas é difícil acreditar no trabalho dele, no sucesso do trabalho. Kleber Xavier foi apresentado como treinador do Santos e amanhã já vai dirigir o time na Copa do Brasil. Será o maior desafio da carreira do técnico, que assinou um contrato até o fim do ano. Me mostraram aquilo que eu entendia como um bom projeto, mesmo nessa fase atual que está com uma série de dificuldades, mas eu acho um clube grande, com bons jogadores. O projeto me satisfez, né? Será o primeiro trabalho de Kleber Xavier como técnico profissional. Ele ficou 24 anos como auxiliar de Tite. A comparação é inevitável, já que até o filho do ex-treinador da seleção integra a nova comissão do Santos. Mas Kleber garante que não pretende voltar a trabalhar com o Tite. A minha decisão é de seguir carreira solo, tanto que o Tite estava acertado com o Corinthians, estava se apresentando no Corinthians e eu não viria com eles. Nos últimos 5 anos, 14 treinadores comandaram o Santos. O tempo médio de permanência de cada um foi de apenas 4 meses. Os números não assustam o novo técnico do Peixe, que está bem feliz com o desafio. Sempre penso para frente, penso positivo e isso me leva a acreditar, me traz forças, né? Última informação do esporte, a Confederação Sul-Americana de Futebol declarou o Fortaleza vencedor da partida contra o Colo-Colo do Chile. No dia 10 de abril, o jogo válido pela Libertadores foi interrompido depois que torcedores chilenos invadiram o gramado do estádio em Santiago. Sérgio, Cris. Valeu, Duda. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem a primeira prova dos homens no Power Couple. Não perca! Ótima noite para você e bom feriado. Eu estarei aqui, a gente se encontra amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.